Confesso para os irmãos que para mim é motivo de alegria, né? Mais uma vez para ministrar, falar do amor de Deus, falar das suas bênçãos e as suas misericórdias sobre nossas vidas. Isso é muito bom. Confesso para os irmãos que todas as vezes que a gente tem a oportunidade de ministrar a palavra, quando os pastores, assim como eu já convidei alguns irmãos e quando eu também sou convidado a ministrar, a gente procura estar lendo a palavra, pede a Deus, né? A gente ora, pede a Deus ali um discernimento para que Deus venha nos dar uma palavra a qual o Senhor quer trazer para nós. E eu comecei lendo a Bíblia, e eu comecei no Velho Testamento, e comecei a decorrer algumas coisas, e quando a gente está lendo, a gente fala, eu vou pregar isso aqui. Então eu queria pregar sobre Jeremias. Eu comecei a ler a palavra no livro de Jeremias, e aquela palavra estava me comovendo, e eu falei, é Jeremias que eu vou ministrar. E só para você entender um pouquinho do que eu estava lendo Jeremias, um certo homem chamado Ananias, ele profetizou ali para o rei de Israel, e profetizou dele mesmo, algo que Deus não tinha falado. E aquele texto me comoveu. Eu falei, é esse texto, não sei o que Deus vai fazer, mas é esse texto que eu vou pregar. Aleluia. E para resumir, aquele homem profetiza algo que Deus não manda, e Jeremias vai e combate aquilo que aquele homem fala, mas ele não aceita. E ele, diante dos homens, para envergonhar Jeremias, ele diz que foi Deus que falou, foi Deus que mandou ele profetizar. E Jeremias sai da presença daquele povo, diante daquele falso profeta, e Jeremias ouve a voz de Deus. Deus diz, Jeremias, volta, e vai até ele. E quando Jeremias vai até Ananias, Jeremias vai com a sentença de morte que Deus ordena para Ananias. E Jeremias diz, olha, diz o Senhor que ainda esse ano tu morrerás. Aleluia, glória a Deus. E eu disse essa palavra, vou trazer essa palavra. Mas o Senhor falou comigo, não é essa palavra. Falei, meu Deus, vai eu tornar a ler a Bíblia de novo, e folheia, passa para um canto, passa para outro, e palavra, e vou para o Novo Testamento. Aí achei uma palavra, falei, é esta. Novo Testamento. A mulher pega em adultério. Eu falei, Jesus, essa palavra. E li a palavra, mas não era também essa palavra. E o interessante é que hoje pela manhã, ali no trabalho, o pastor Luiz, ele tem o costume de todos os dias, antes de nós começarmos o trabalho, independente de quem chegou cedo, quem chegou no horário ou quem chegou no horário, ali tem-se uma palavra e oração. Aleluia. O serviço ali onde a gente trabalha na escola junto com o Luiz, não se começa antes de ter uma oração e ter uma palavra. Aleluia. E muitas das vezes tem por duas vezes, porque aquele que chega um pouquinho atrasado, ele ainda libera uma palavra, ainda faz uma oração.
E ele cita exatamente essa palavra que eu tinha lido da mulher. Eu falei, Jesus, é esta palavra, é confirmação de Deus. Chegando hoje em casa, o Senhor muda totalmente tudo aquilo que eu achava que tinha preparado. E a palavra de Deus que nós vamos ministrar nesta noite, vamos ler, vamos acompanhar nesta noite, está no livro de Lucas, palavra que eu já foi ministrada aqui outras vezes, não só por mim. Livro de Lucas, o capítulo número 15. E o versículo é o número 11. Lucas 15, 11. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tem 2 filhos. E o mais moço dele disse: Pai, ó Pai, dá minha parte dos meus bens que me pertencem. E ele repartiu por ele a fazenda. E um pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chamou, e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para o campo apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, e pondo-lhe o anel na mão e sandália nos pés, e trazei um bezerro cevado, matai-o e comamos e alegramo-nos, porque este filho estava morto e reviveu,
tinha se perdido e foi achado. Aleluia. E começaram a se alegrar. Amém? Até aí. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus queridos, esse texto, Jesus se depara com algumas pessoas, e ali também seus discípulos, e Jesus começa a falar sobre a parábola. E antes de Jesus falar sobre essa parábola do filho pródigo, Jesus cita duas outras parábolas. Jesus cita a palavra da ovelha perdida. Jesus cita a palavra da dracma perdida. E ali diz o texto que ali havia fariseus, rabinos, e esse fariseus, ele de todo o tempo procurava achar algo em Jesus, procurava sempre ver se encontrava algo de errado em Jesus Cristo. E Jesus, vendo aquele povo, Jesus aqui ensina não só para os discípulos, mas também quer ensinar para esses doutores da lei. Só que Jesus ensina aqui por palavra. E quando Jesus cita a palavra da ovelha, Jesus disse: quem de vocês, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma se perdendo, não deixa a 99 e vai atrás da ovelha perdida? Quando Jesus termina de citar essa palavra, Jesus inicia essa outra palavra, que é sobre o filho. Veja que Jesus, ele diz assim: um pai tem 2 filhos. O interessante é que você não vê Jesus falar a respeito de mãe aqui. Jesus fala de pai. Se nós parar para analisar o texto, você fala: por que Jesus falou apenas de pai? E por que esse homem tinha 2 filhos? Jesus aqui não está querendo ensinar apenas amor, mas Jesus está querendo ensinar aqui também perdão. E Jesus começa a citar esse texto. E quando Jesus começa a citar esse texto, aqui eu vejo algo que Jesus já começa a falar sobre família. Porque ele fala sobre pai e fala sobre 2 filhos. Então Jesus aqui já cita sobre família. E esse pai, tendo esses 2 filhos, o mais novo pede a parte da herança do pai. Mas como pode um filho pedir a herança do pai, sendo que o pai ainda nem morreu? Se nós pararmos para analisar, herança sem morte é uma herança sem lógica. Porque para ver a herança, nós sabemos que primeiro tem que vir a morte.
Mas o pai aqui não está morto, mas o filho pede a herança. Talvez você pense e diga assim: onde Jesus queria chegar? Onde esse texto quer chegar? Porque se o filho pede para o pai a herança, e ali o pai concede dar aquela herança, olha, eu vou te dar a tua parte, que cabe a você, é isso aqui. Diz o texto que o pai dá ali aquelas riquezas para o filho, e o filho vai embora. Só que herança, quando você recebe e você não tem um certo cuidado com a herança, ela desaparece. A maioria das pessoas que recebem herança se perde com a herança. Porque a herança, muitas das vezes, você não batalhou para ter aquela herança. Você não passou por luta para adquirir aquela herança. Aquela herança veio de forma fácil. E aquilo que nós recebemos, que vem muito fácil, nós não damos valor. Porque não teve suor no rosto. Porque não teve choro para adquirir. Porque não teve joelho no chão pedindo a Deus. Então veio assim de mão beijada, você não esforçou para nada. Então muitas das vezes aquilo que você recebe, que você não custou algo de você, um peso, um preço, muitas das vezes nós não damos valor. E aqui aquele jovem aqui, ele recebe a sua herança. Só que lá fora, diz ao texto que ele gasta tudo. Lá o jovem vai para a festa, lá ele arruma muita mulherada, lá ele festeja bastante, todo dia era farra, e ali ele gasta tudo. Chega a um ponto de ele não ter nada, e ele vai pedir serviço naquele lugar. E veja que aqui o texto vai dizer que ele arruma, o único serviço aqui é apacentar porcos. Só que o interessante é que naquela época a qual Jesus estava falando sobre esse texto e falando para aqueles povos que estavam ali com ele, que judeus, tomar conta de porco ou apacentar porco era a pior do serviço que existia para o judeu. Era o pior do serviço que existia para o judeu. Por quê? Porque o porco, conforme está escrito no livro de Levíticos 11:7, a palavra de Deus vai dizer que o porco é um animal imundo. É por isso que tem até hoje muitas pessoas que não gostam de comer carne de porco, porque ainda estão nessa questão, porque Deus ordenou que esses animais, e um dos animais era o porco, e esse animal era imundo, o judeu não poderia comer. Então apacentar porco naquela época
era um dos piores serviços para um judeu. O que eu quero que você entenda nessa noite? É que a situação daquele jovem chegou a tal maneira que até para apacentar porco foi humilhante para ele. Além dele já estar passando fome, ele tem que apacentar porco. E diz o texto que ele deu vontade de comer a comida que aqueles porcos comiam, porque não tinham o que comer. Mas o texto diz que o filho chega ao momento que ele diz assim: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância? Quantos empregados do meu pai comem do bom e do melhor? E eu estou aqui padecendo necessidade. O texto diz que aquele jovem se arrepende. E quando ele se arrepende, aleluia, glória a Deus, ele disse: eu vou voltar à casa do meu pai. Veja que Jesus aqui está querendo dizer assim: olha, eu sou o pai. E todo aquele que sai da presença do Senhor, todo aquele que perde tudo aquilo que o Pai te dá, tudo aquilo que o Pai te deu, e vai lá fora. E quando ele vai lá fora achando que está bem, aí é onde vem o engano. Que quando você sai, já é porque você já não tem mais a presença do Pai. Quando nós saímos, achando que estamos saindo porque não dá mais, porque não aguenta mais, ou por algum motivo, que muitas das vezes nos leva a ter essa atitude e esse pensamento de sair da presença de Deus, e achando que lá fora vai ser maravilha. Aí eu estou bem, eu vou sair, não quero mais ficar na casa do Pai. E você carrega a tua herança. Mas qual que é a herança? Dinheiro no bolso? Aí talvez, quando eu estava lá buscando a Deus, Deus abriu porta e eu tenho condições financeiras. Talvez você pense: quando eu sair da casa do Pai, eu tenho minha boa casa, meu bom carro, meu bom emprego, e eu não vou mais buscar Deus não vou mais servir a Jesus não vou mais à igreja não, porque agora eu já consigo levar minha vida, quando der eu vou em outro lugar, ou então não vou mais, cansei. Porque sempre tem algum motivo para a gente sair da presença de Deus. E quando não é nós mesmos enganados com o nosso próprio eu, é o diabo aqui na nossa mente falando, e fala tanto que nos deixa acreditar que estamos corretos e estamos certos. E nós saímos da presença de Deus. E vou falar algo para você: o que você perde lá fora não é o teu dinheiro não. Talvez o que você perca lá fora, como está falando aqui o texto, que ele perde tudo, ele gasta tudo. Porque se fosse assim, se a gente olhasse o mundo aí fora, parar para analisar o mundo aí fora, tem pessoas que não sequer cita a palavra de Deus, mas tem condições financeiras muito boas, prospera, trabalha,
corre atrás. Mas quando nós saímos da presença de Deus, nós perdemos algo muito mais valoroso do que vida financeira. Porque primeiramente nós começamos a nos afastar da presença dele. Então nós já começamos a perder a presença de Deus em nossas vidas. E quando nós entramos na vida de pecado, aleluia, nós começamos a nos afastar da presença de Deus. A palavra de Deus vai dizer que o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas quando nós nos afastamos de Deus, será que esse nome continua lá no livro? Quando você pede o Pai a tua herança e vai embora? Quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós começamos a perder tudo em nossas vidas. Perdemos a vergonha, perdemos o caráter, perde-se amizades boas, nossa boca já não profana mais aquilo que profanava anteriormente, porque agora as palavras já são outras palavras, que não agrada nem sequer aos homens, quanto menos a Deus. E essa é a maior riqueza, a qual o filho perde quando sai da casa do pai. Ele começa a perder a presença. Mas o texto diz que quando o filho se arrepende e ele vem ter com o pai, o texto diz que o pai aqui, quando vê o filho, aleluia, glória a Deus, o pai corre ao encontro e ele abraça, como se nada tivesse acontecido. O pai abraça o filho, e o filho, quando realmente está arrependido, ele diz: pai, pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, quando há arrependimento sincero diante da presença de Deus, Deus ele te abraça. A palavra de Deus vai dizer que quando um pecador se arrepende, a palavra diz que há festa no céu, os anjos fazem festa nos céus. Aleluia, obrigado Deus, glória. Aleluia, glória a Deus. Santo e poderoso. Então Deus se alegra. Aí o pai, o que é que o pai faz? O pai, além de abraçar, o pai quer dar aquela melhor roupa, o pai quer colocar anel no dedo, o pai quer calçar os pés. Aleluia, glória a Deus. Poderoso Deus. E quando o pai traz o anel para o dedo, o que simboliza o pai dar o anel? Vamos ler o livro de Gênesis. Oh Espírito Santo. Abre o livro de Gênesis 41 a 42 e 42. Gênesis 41, capítulo 41, versículo 41 ao 42. Amém? Amém.
Diz assim: disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de roupa de linho fino e o pôs um colar de ouro no seu pescoço. Amém? Simbologia de anel em dedo. Poderoso Deus. Quando o pai fala que coloca anel no seu dedo, o pai está te dando autoridade. Aqui Faraó, quando chama a José, ele diz: José, acima de você aqui no Egito, somente eu. O resto você manda em tudo. Você está entendendo o texto? Você está entendendo a autoridade que o Senhor nos dá? Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Poderoso Deus. Quando ele veste aqui a José com roupas finas, ele quer mostrar àquela população que José agora é governador. Mas mesmo José sendo governador, todos aqueles que tinham um cargo de autoridade tinha roupa diferente, traje diferente, e o anel no dedo. Muitos reis, só em você olhar para o anel, você já sabia o peso daquela autoridade. Porque nessa época, na época dos reinados, carta que era escrita, tudo se carimbava com o anel. Um documento era carimbado com aquele anel do rei. Então, se você enviasse uma carta para outro reinado, ou para outra, qualquer coisa que fosse, e não tivesse aquele carimbo do anel, não tinha valia. Então aqui só para você entender o significado do pai colocar o anel na mão do seu filho. O interessante é que esse jovem aqui, Jesus citando, ele se arrepende. E eu vejo aqui Jesus querendo ensinar algo para aquele povo. Eu vejo aqui Jesus querendo ensinar algo ali para os seus discípulos. Eu vejo aqui Jesus querendo ensinar algo ali para aqueles fariseus. E o texto vai dizer que, se nós der continuidade aqui, que aquele filho que estava festejando ali com o pai, já estava em festa, o pai se alegrando, ali juntamente com o seu servo. Só que o texto vai dizer que
o filho mais velho não estava na casa. O texto vai dizer que o filho mais velho estava no campo trabalhando. Mas o filho mais velho, ele ouve o barulho de música quando ele se aproxima da casa do pai. E quando ele encontra um ali do servo do seu pai, ele pergunta: o que está acontecendo? E o servo ali diz: olha, teu pai mandou matar um novilho. Teu pai está dando uma festa porque o teu irmão retornou. E o texto vai dizer que aquele irmão mais velho, ele não se alegra. Ele não se alegra com a presença do irmão que volta. Agora, o pai, ele vai agora até o encontro do filho mais velho e diz: entre na casa, vamos nos alegrar. O filho mais velho olha para o pai e fala assim: pai, até hoje eu tenho trabalhado e tu não me deste nenhum cabrito sequer para festejar com os meus amigos. Agora vindo esse daí, a qual levou tudo, levou toda a sua herança, agora tu faz uma festa. O pai olha para o filho e diz assim: ó filho, tudo que eu tenho é teu. Esse texto nós temos que analisar bem para entender o que Jesus está querendo falar. Porque agora já não se fala mais do filho mais novo, agora Jesus está falando do filho mais velho. E ele disse que esse filho mais velho não foi embora, esse filho mais velho ficou na casa. Só que o interessante é que o filho mais velho, ele não tem amor. Enquanto o pai se compadece de amor pelo filho que voltou, o filho mais velho não tem amor. Ele está na casa. Ele diz que busca a Deus. Ele diz que adora a Deus. Ele diz que serve a Deus. Mas quando chega aquele que porventura lhe causou algum mal, porventura fez algo que não te agradou, ele nem sequer na festa quer entrar. Eu vejo aqui Jesus ensinando sobre aquele povo e fala também conosco hoje, para que nós não venhamos ter dureza em nossos corações, que nós não venhamos nos achar melhor que os outros, porque muitas das vezes nós estamos aqui buscando a presença de Deus. Ou que também nós não devemos nos achar melhor que os outros, ou melhor que aquele que errou. Porque esse filho mais velho aqui, a gente vê que é como se ele estivesse acusando aquele que errou. Só que o interessante é que aquele que errou, ele volta arrependido. E se nós parar para analisar, quem se arrepende diante da presença de Deus é esse que vai estar fazendo a vontade de Deus. Poderoso Deus. Porque muitas das vezes, se eu olhar para você, e se eu achar defeito
na sua vida, ou eu ver algo na tua vida que não agradou a Deus, nem também eu me agradei. Muitas das vezes nós julgamos e nós queremos apontar, nós queremos achar que somos melhores, quando muitas das vezes nós não conseguimos olhar para nós mesmos. É verdade, Senhor. E muitas das vezes o pai já perdoou, já abraçou o filho. Mas muitas das vezes está aí você apontando, querendo fazer julgamento. E muitas das vezes achando que somos melhores. Agora voltando o texto lá atrás, onde eu falei sobre a mulher adúltera, quando Jesus ali está na porta do templo, que ele leva essa mulher até Jesus Cristo, veja que eles querem apontar aquela mulher, e eles acusam aquela mulher, e ali agora estão os acusadores perante um julgamento, ou perante um tribunal, e coloca Cristo como o juiz. Mestre, peguemos essa mulher em ato de adultério. A lei de Moisés diz que temos que matar. O que tu diz? Para aquele homem e para a lei, aquela mulher já estava condenada. O texto diz que Jesus começa a escrever, e ele torna de novo perguntar a Jesus: o que tu diz? Jesus agora começa a trabalhar no oculto daquelas vidas, a qual está acusando aquela mulher. E veja que aqui existem duas situações quando levar aquela mulher até Jesus. Uma das situações é que aquela mulher, quando ela é levada, a intenção não é matar aquela mulher. A intenção era achar algo errado em Jesus Cristo. Porque se Jesus fosse contra a lei, ele dizia: isso aí não é filho de Deus, ele está indo contra a lei, ele não é o Cristo. Como pode o Filho de Deus ir contra a lei de Deus? Então eu queria pegar Jesus ali naquela situação. A outra situação é que, segundo o texto, segundo o Velho Testamento, quando se pegava e teria que matar uma mulher cometendo esse ato, teria que matar o homem também. Mas veja que ali não levaram o homem, levaram só a mulher. Então a intenção daqueles homens não era simplesmente matar aquela mulher, era pegar erro em Jesus Cristo. E quando Jesus fala assim, ó, quem de vós não tem pecado, ou não comete pecado, não cometeu pecado, quem de vocês não tem pecado, atira a primeira pedra. Veja que o trabalhar de Jesus agora Jesus trabalha na mente daqueles homens, e eles passam a entender que
todos eles tinham pecado. Todos eles eram pecadores. Todos eles tinham falha. Por isso que saíram de um a um, do mais velho até o mais novo. É por isso que nós não devemos julgar. É por isso que nós não devemos de maneira nenhuma estar apontando ou querendo ser juiz, muitas das vezes na vida do nosso próprio irmão. Porque muitas das vezes tem pessoas que saíram lá fora, como aquele jovem. E muitas das vezes nós vemos a queda, porque muitas das vezes nós vimos a queda de pessoas que saíram, não se deu bem, ficou afastado da presença, e muito retorna à casa do Pai, assim como esse jovem está citado na palavra. E quando retorna, nós não podemos estar julgando, porque muitas das vezes nem orar, muitas das vezes nós não oramos por aquela vida. E outras, muitas das vezes, aquele que sai como este jovem não consegue voltar mais. Veja que aqui Jesus cita um texto a qual o jovem foi embora, mas ele retornou, porque chegou um momento na vida dele que ele se arrepende. Ei, só que nem todos recebem esse tempo. Nem todos recebem esse tempo para se arrepender, porque o amanhã, ei, não nos pertence. Tem pessoas que saíram da presença de Deus, mas não conseguiram voltar mais. Por quê? Porque o diabo já ceifou a sua vida. Ei, porque aconteceu um acidente com ele, não deu tempo. Ele até talvez queria voltar para a casa do pai, mas não deu tempo de voltar. Sabe o que é que eu vejo aqui nesta noite? Sabe o que eu entendo aqui nesta noite? Que todos nós aqui, como filho de um só Pai, que é Cristo, quando um sai da presença, nós temos que levantar clamor pelo aquele que sai da presença de Deus. Ei, e tentar o mais rápido resgatar ele de volta. Porque muito talvez não dê tempo de voltar. E tem muitos que têm saído da presença de Deus, não é simplesmente porque pediu a herança do pai. Tem muitos que têm saído da presença de Deus porque tem sido talvez machucado por pessoas. Muitos têm saído da presença de Deus por talvez irmãos, como esse irmão mais velho, que talvez julgou, talvez apontou, e ele não resistiu e saiu. Então que nesta noite nós vamos ter aqui uma reflexão e também amor, perdão. Porque se o próprio Cristo, se o próprio Deus, Ele já nos ama, Ele nos perdoa.
Não cabe a nós querermos julgar, porque diz a palavra que nós não somos juiz. Amém, igreja? Até aqui. E Deus abençoe nossas vidas e nos dê uma semana de paz. De paz em nome do Senhor Jesus.